Por aqui é sobre pensão alimentícia, né? Muitas mulheres reclamam que os pais não pagam ou pagam um valor muito baixo. Mas sabia que mesmo os pais pagando, se houver abandono afetivo, que é quando ele não quer ver a criança, ter convivência com ela, é possível cobrar uma indenização? Como é que isso funciona? Vamos descobrir agora no quadro Eu Tenho Direito? Nossa advogada musa maravilhosa, Sheila Sodré, já está por aqui. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Desirê. Ó, Sheila, você sempre fala aqui que amar é uma possibilidade, mas que cuidar é uma obrigação civil. Quando a gente escuta esse termo, abandono afetivo, eu estava conversando com o Praga, ele... porque minha namorada, eu fiz, ei, não é relacionado a casal, não. É abandono afetivo entre pai e filho. O que seria, Sheila? Desirê, que eu vou só complementar o que você disse, que pode ser também o inverso. Sim. Tá? Uma mãe ou um pai idosos abandonado pelo filho, também pode ser requerido também essa indenização. Mas por que trazer essa questão aqui? Porque vai servir de alerta para você. Porque o abandono afetivo, e principalmente com essa última decisão, que é uma decisão de fevereiro, mas ela vem repercutindo em várias outras decisões, porque a ministra foi muito clara no STF quando ela concedeu a indenização para uma filha que aos 5 anos foi abandonada pelo pai, tinha uma relação, uma união estável com a mãe da criança, e depois dos 5 anos ele abandonou completamente a criança, a família, porque aquela história, ex-marido, ex-companheiro existe, mas ex-filho nunca. Então o que aconteceu? Com essa ausência, com esse abandono, a criança desenvolveu vários problemas psicológicos ao longo da sua vida. E a mãe entrou com esse processo pedindo indenização, mas ela fundamentou em cima de documentos, de laudos médicos, mostrando e demonstrando as sequelas que ficou na criança por esse abandono. Mas é um abandono da criança, não saber nem por onde anda o próprio pai. Eu até ia falar agora, né, Sheila? Pode ter gente assistindo dizendo, mas tá falando que é só o pai que abandona? É porque é algo que é mais comum. Exatamente. E é importante, né, Sheila, como Sheila disse aqui, acontece aquela situação muitas vezes que a mulher diz, ele disse que não era dele, que não ia assumir, ou seja, ele já nega desde o início e não quer nem procurar saber se de fato o filho é dele ou não, né, Sheila? É bem comum isso acontecer, né? Muito, Desirê. Agora, mais comum ainda, e o dano é bem maior, é quando a criança ou o menor, aí a gente vai tratar o menor até os seus 18 anos, ele é protegido pelos pais. Ele não pode, em juízo, requerer uma indenização, tá? Então, ele precisa dos pais para fazer isso. Se a gente vê muito caso, por exemplo, quando a gente toca sobre pensão alimentícia, que os pais, a mãe ou os pais, vamos falar de termo geral, não entram no judiciário, não buscam o seu direito, que não é dele, da criança, receber a pensão. Então, assim, ele já começa falhando com a criança. Então, esse caso que você falou, ele não reconheceu a paternidade. Então, assim, não tem que perder tempo. Apareceu a dúvida, não registrou ainda, teve dúvida, entra no judiciário. Nós temos programas excelentes junto ao Ministério Público. Não perca tempo, mãe. Aí, no caso é a mãe, não perca tempo na hora de reconhecer a paternidade, porque no reconhecimento de paternidade já é estabelecida imediatamente a pensão. Sim. Agora, quiçá, Desirê, se a gente, como mulher, está abrindo mão de um direito que não é nosso, é do nosso filho que a gente cuida, tanto do reconhecimento da paternidade, como buscar os alimentos, quiçá a questão afetiva, né? Buscar essa indenização de forma afetiva. Sheila, a mulher toma muito essa pra ela, né? Por exemplo, ele não quer criar não quer cuidar não, pode deixar que eu consigo fazer sozinho. Mas a gente sabe da importância, né, de ter a convivência tanto do pai quanto da mãe para a vida da criança, né, Sheila? A gente sabe também que é muito difícil, às vezes, se for uma qualidade ruim de tempo, né, que muitas vezes o pai, então eu vou pegar a criança e deixo na casa da avó, ou então deixo só brincando no celular, no computador. Mas a gente sabe o quanto é importante ter essa convivência para a formação da pessoa, né, do cidadão mesmo, né, Sheila? Exato, Desirê. E a psicologia
psicologia está aí para provar. Porque, olha bem, o seio familiar, o pai e mãe, é a única certeza que a gente tem. Poxa, se você é amado por alguém, são pelos meus pais. Se você não está amado... Se eu não sou amada, eu sou abandonada pela pessoa que deveria me proteger. Sheila? Então, isso realmente leva consequências para uma vida adulta, e uma vida adulta sem qualidade, sem segurança, e aí vai. Então, o que é importante, Desirê, não é só buscar, aproveitando a questão da indenização, é garantir cada direito desse. Primeiro, o reconhecimento da paternidade, o reconhecimento em cartório, na certidão. Na sequência, já vai ter os alimentos, vai brigar por cada centavo, porque não é seu, é do seu filho. A questão do dano é porque a gente lembra o seguinte, o direito não socorre a quem dorme. Não tem prescrição para o menor por incapaz, tá? Mas na medida que ele passa a maioridade, o caso da indenização são 3 anos. Pode muita gente dizer, poxa, meu pai, eu nem sei onde é que... Hoje, agora eu sei onde ele está, mas ele nunca fez nada por mim. Eu posso entrar agora e pedir para aquela pessoa que me fez tanto mal e eu tenho problemas, eu não consigo trabalho, eu estou assim, eu tenho vários problemas psicológicos por conta disso. Não. Se passou 3 anos, no caso específico de indenização por abandono afetivo, a prescrição já foi decidida pelo STJ, é de 3 anos. Então, fiquei maior de idade, ou por casamento, ou aos 18 anos, eu fiquei maior de idade, eu só tenho 3 anos, já que meus pais não fizeram isso, a minha mãe e meu pai não fez isso, eu vou buscar isso junto ao judiciário. Então, tem prescrição. Então, corra porque tem prazo. Então, se quando é criança, a mãe que vai ter que fazer isso, caso fique maior de idade, só tem 3 anos após essa maioridade definida, não é isso, Sheila? Exatamente. Vamos para as dúvidas. Sandra, participando. Tu lê, porque eu tô ceguinha. Vou ler agora. Um cheiro, Sandra. Boa tarde, maravilhosas. Amo vocês. Me chamo Sandra, tenho 2 filhas menores de idade. O pai paga pensão através da justiça, mas ele não está nem aí para as filhas. Nem atenção em momento nenhum. O que devo fazer? Eu acho que você já começou bem. Vamos buscar uma solução e ela vai partir pelo judiciário. Eu sempre recomendo uma boa conversa, ligar, incentivar. Os pais, a mãe ou o pai tem que incentivar essa relação. Você tem que pensar no resultado a longo prazo. Eu sei que tem situações em que a convivência ela pode ser danosa. E isso muitas vezes o próprio judiciário estabelece até a convivência com um dos cônjuges com um acompanhamento psicológico. Sim. Porque é danoso, mas isso é algo que tem que ser provado junto ao judiciário. E se não for, você como pai, como mãe, tem que incentivar essa relação. Deixa o seu ego de lado e pensa que no futuro, se você criar uma criança frágil demais, por conta desse abandono, por conta dessa falta de apoio dos dois, desse núcleo familiar, o prejuízo vai ser maior para os seus netos e para você. Ô Sheila, é até importante a gente falar aqui de um outro tema que a gente já abordou várias vezes, que cabe nessa conversa, que é sobre a alienação parental. Exato. Porque é muito comum, né? A mãe chegar, aquele teu pai é um nojento, não vale nada, não quer saber de você, eu que tô aqui sozinha. E eu entendo que essa talvez seja a primeira sensação que a mulher tenha mesmo, né? De dizer, caramba, aquele dali é um fela da gaita que não quer saber de nada. Sim, o instinto, né, Desirê? Isso, ela tem que entender, né? Mesmo sendo difícil, que isso piora ainda mais essas realidades, né, Sheila? Com certeza. E aí você tem, como a gente tá falando para Sandra, junto ao judiciário, na ação, você pode pedir para que seja estabelecida realmente, uma coisa é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, você compartilha tudo, responsabilidades, mas também essa construção afetiva na família, nos membros da família. Então, tem sim que incentivar. Lembra, mulheres, e às vezes acontece muito com as mulheres, que vocês vão ter vida depois dessa relação. Sim. Vocês vão precisar ter novos companheiros, vocês vão precisar de tempo para vocês, para a carreira, para a vida de vocês, para estar bem, para educar seu filho. Então, ele tem que passar o tempo com o pai, com a família do pai, ele tem que conhecer a realidade do pai, são as origens, são coisas que vão influenciar na personalidade dele. Então, a mulher tem que realmente parar de querer fazer tudo, ser dona, a mulher super maravilha, assumir todas as funções, porque a função de pai, ela tem uma necessidade, ela é uma função específica. Deixa que o pai assuma essa responsabilidade de ser pai. Enquanto você puder, incentiva, cobre dentro dessa medida. Se você não pode pessoalmente, vá para o judiciário e cobre isso, porque no futuro, a longo prazo, a relação familiar vai ser muito mais muito mais produtiva e muito mais harmônica. Sim. Sheila, vamos fazer a nossa última participação nesse bloco. No próximo bloco,
você volta e você manda a sua pergunta, tá? O nosso WhatsApp tá na tela. Elane Bernardo. O pai do meu filho dava R$250 e agora apenas 150, mesmo tendo uma ordem do juiz. Pode isso? Ele tem uma guarda compartilhada, sendo que ele mal vem ver ele e não faz muita questão. O que fazer? Ele fala que quando liga é só para falar de dinheiro, sendo que é uma ordem do juiz eu ligar. Então tem duas questões aí. A diminuição do valor, isso, que ele tem dizendo que a ordem do juiz é que seja 250, ele está pagando 150. A segunda coisa, ele tem a guarda compartilhada, mas não faz questão de ver o filho e reclama que quando ela liga é só para falar de dinheiro, só que ela diz que é o juiz que disse que para ligar. Acho que quando ele não paga, ela liga para cobrar, né? Então vamos por parte, Adesica. É isso mesmo, olha. Se está estabelecido uma sentença judicial, ali é ordem. Então o valor que está na sentença é o valor que você é obrigado a pagar. Se estava 250 e você está pagando R$100 a menos, você está devedor. No caso, a mãe das meninas, como é? Tem o nome, deu o nome? Elane. Elane, você tem que entrar no judiciário e informar isso ao judiciário. Ou por meio da transferência bancária, ou por conta dos recibos. Você tem que informar ao judiciário que realmente ele está pagando a menor. Ele continua devendo. E é só pena de prisão. Lembre-se disso. Você tem que ligar para o pai das crianças, não é só porque ele atrasa. Você tem que ligar lembrando que o mês que vem é um aniversário, lembrando que o próximo final de semana pode ter um evento interessante que você não pode levar, que gostaria que ele levasse. Você tem que contar para ele que procurar saber qual o dia do aniversário da avó dele e dizer, olha, aniversário da sua mãe é semana que vem, por que você não leva nosso filho para passar com a avó? Você, infelizmente ou felizmente, tem esse poder de unir essa relação. Insista mais nesses laços, porque vai fazer, eu volto a dizer, faz toda a diferença. Ó, no próximo bloco, Sheila volta, tá? Pra gente continuar esse papo. Nosso WhatsApp tá aberto pra sua participação, então manda aí, 988933999. Abandono afetivo é o tema, com direito à indenização, tá? A gente volta já já. Sheila. Ó, agora vocês sabem que outubro é o mês da Sheila Sodré. Hoje a gente tá falando sobre abandono afetivo. Sheila, quem chegou agora, não sabe do que se trata esse abandono afetivo, dá aí uma pincelada de novo pro pessoal. Abandono afetivo é quando, ainda em criança, é abandonada literalmente, não só fisicamente, né? De sair de casa, não dá satisfação nenhuma para o filho, não dá assistência emocional, não dá apoio emocional, não só o financeiro. É realmente deixar praticamente de existir para o seu filho. Vamos para as perguntas no nosso WhatsApp, você que participou, muito obrigada, viu? Tem um menino de 10 anos e o pai dele só dava as coisas quando morava comigo. Aí, quando ele fez 2 anos, nos separamos e até agora ele nunca deu nenhuma assistência. Ou seja, Sheila, há 8 anos, né? Olha aí, o tempinho, né? 8 anos já se passaram, né? O seu filho sem receber não só a assistência financeira necessária, pelo que eu entendi, como também o afetivo, né? E o que pode gerar realmente grandes danos. E eu vou ser muito sincera, a pessoa não se identificou. É sua responsabilidade. Enquanto o seu filho está sob a sua responsabilidade, é de menor, é a sua responsabilidade esse encargo de buscar no judiciário o direito que o seu filho tem, tanto da assistência financeira como da convivência com o pai da criança. A Tati do Valentino, um beijo, Tati. Meu esposo tem um filho de 19 anos. Ele já trabalha e mora com a avó. O pai tem que continuar pagando a pensão, Sheila? Olha, o que a gente sempre falou aqui é pensão alimentícia. Ela está diretamente, se é judicial, só pode cessar esse pagamento por meio de uma ação ou de revisão para reduzir ou mesmo de exoneração da pensão. Isso só vai acontecer se o filho já for independente. Que no caso aí já trabalha, né? Que sim, mas se ele estiver ainda estudando e esse trabalho, por exemplo, dizer, é um bico, é alguma coisa que ajuda, sim, não supre, ele está estudando, está fazendo faculdade, ele tem sim que continuar pagando. Mas se for para mudar essa situação, só no judiciário, por meio da exoneração da pensão. Mais uma. Me chamo Roberta. Minha filha recebe pensão já faz uns 5 anos, de R$150 até hoje. Mas ele sempre atrasa e fala que se eu recorrer, ela perderia os 150 que a menina já recebe, porque ele não tem trabalho de carteira assinada, é mototáxi e tem um outro filho e paga pensão no mesmo valor. Ele mora com uma mulher que já tem filho com ela. Será que se eu recorrer, minha filha perde a pensão
ou pode diminuir esse valor. Acho que a preocupação dela é da ameaça que ele já fez, né? Exato, e também por não ter carteira assinada. Quando não tem carteira assinada, Sheila, é mais fácil do homem meio que definir o valor que paga? Como é que fica? É sim, Desirê, porque o que acontece? Pelo que eu identifiquei, aí ela já tem esse valor garantido, ou judicialmente, eu quero acreditar, né? Então, assim, ele fica ameaçando de que isso nunca aumenta, porque normalmente quando o juiz estabelece uma pensão, ele vincula a uma forma de atualização anual, que seja equivalente ao salário mínimo ou algum índice de correção, tá? Então, tem essa correção, é bom ela olhar bem direitinho na sentença. A ameaça vai sempre existir, é uma forma que ele tem de pressionar e não aumentar, e de não assumir a responsabilidade que a criança cresce, vai aumentando também outras necessidades, né? A despesa pode ser maior. Então, ela alertou uma coisa importante, não podemos deixar de negar que se a pessoa não tem um vínculo de trabalho ou você não consegue provar o quanto ele recebe realmente, tem a teoria da aparência também, né? Fica um pouco mais difícil, mas lembrando que em várias situações específicas, se a criança realmente necessitar de uma ajuda maior, os avós podem suprir o que não estiver dando. Então, assim, pense bem no caso, procure o advogado, procure a Defensoria Pública, se for o caso, e reavalie, antes de entrar no judiciário, se você tem prova suficiente, se ele pode ou não arcar, por exemplo, em vez de 150, com 250. E hoje dependendo em dia, da necessidade. Com rede social, né, Sheila, é mais fácil ainda de você pegar ali aqueles prints daquela vida luxuosa, que talvez demonstre que pra você só chore, que tá sem dinheiro, que não tem como. Então, tudo isso vale de prova também, né, Sheila? Com certeza. A Karine Neri, ela contou uma situação ao contrário do que a gente tem falado aqui. Ela disse o seguinte: e quando o pai, além de pagar a pensão, quer o contato com a filha, mas a mãe faz a alienação parental, como é que procede, Sheila? Desirê, do mesmo jeito, tem que buscar no judiciário. Gente, o foco aqui é no menor. O foco é na criança. Se o pai e a mãe estão brigando, se tem problema, se a relação foi desfeita por raiva um do outro, são egos de adultos. São egos, um que foi rejeitado, o outro que não aceita a situação. O problema é de vocês como adulto, não envolva a criança. Isso é um dano que você vai sofrer no futuro. Pensando de forma bem egoísta, os pais vão sofrer, porque vão ter filhos que vão ter vários problemas emocionais no futuro. E a culpa pode ser jogada em você, sim, porque seu filho vai crescer e vai ter conhecimento e consciência dessa situação. Então, não prorrogue essa situação. Se o pai também está sendo prejudicado porque não tem acesso ao filho, entre também no judiciário, busque esse direito. É uma coisa que o juiz fica encantado, porque é tão raro o pai entrar em juízo. A proporção é muito menor dessa relação do homem ou da mulher buscar essa afeição, esse contato. Não é o comum. E quando isso acontece, o judiciário acolhe essa necessidade, porque vê na criança assim, o ser a ser protegido. Volta a lhe dizer, casos e casos. Tem casos em que o judiciário afasta, porque é danoso, é devasto, causa mais males do que bem a convivência. Mas isso é tudo provado dentro do processo, até mesmo de alienação. Então, é o judiciário, é o Estado por meio do judiciário que vai tutelar a criança, que é quem realmente precisa, né, de ser acolhida, né, e de amparo do judiciário. A Nira Moraes mandou o seguinte: um beijo, Nira. Sou mãe de um filho especial de 32 anos. No divórcio, o pai ficou na obrigação de pagar a pensão, mas nunca pagou. Estou doente e preciso de ajuda. Meu filho chora por ele, mas ele não procura. O que fazer? Tem 32 anos, Sheila. Olha aí, a situação não é muito diferente, né, Desirê? A gente vê que, assim, tem que buscar no judiciário, né? Olha, nesse caso de um homem que tem alguma deficiência, né? Quando ela usa esse termo, um filho especial, claro que sim. Ele é portador de alguma deficiência. Então, o que a gente diz quando é especial, é menor? Não corre prescrição para incapaz. Uma pessoa que é menor, que tem deficiências, e aí é provada por laudos médicos de que ele é incapaz, e normalmente acontece esse abandono, tem que buscar no judiciário, e aí sim cabe indenização, viu, Desirê? E aí é imprescritível, não vai ter tempo, enquanto ele não tiver essa convivência, não vale o tempo inteiro, né, Sheila? Exatamente, a mãe tem que correr o quanto antes, porque é importante, até para uma criança especial, o contato com o pai vai fazer toda a diferença, o carinho
carinho, o momento que ele passa ali com a família. E no caso dela, que ela está dizendo que ele já tem 32 anos e ainda assim sente essa falta, né? Como Sheila falou, se arrasta aí um problema por toda a vida. A Francisca disse que se separou do pai da filha quando ela tinha 4 anos. Ele nunca procurou a menina, nem dá a pensão. Ela vai fazer 13 anos. Será que eu ainda posso recorrer? Fui cobrar a pensão. Ele simplesmente disse que só queria encontrar minha filha quando ela tiver os 15 anos. Minha gente, que grande presente é esse, hein? Que só quer encontrar a menina com 15. Ou seja, imaturidade, Desirê, de ambos saber, aí. Sheila, eu vou dar uma cacetada nos dois. Desculpa, mas porque meu foco é na criança, de 13 anos, na adolescência. Não tem noção que é a fase de adolescência, não, de autoafirmação. E aí você não tem essa convivência, aí você fica imaginando por que meu pai não aparece, por que mãe não aparece. Tem noção do que passa na cabeça de uma criança? Nós somos adultos. É nossa responsabilidade de cuidar e de evitar isso. Infelizmente, às vezes sai toda a responsabilidade, recai toda para a mulher, como é que se diz, fingir que não sofre na frente da criança, né? Correr atrás do direito da criança, mesmo dela estar espedaçado, mesmo o orgulho, as dores pelo abandono, as dores pela falta, pela ignorância do seu companheiro ao abandonar sua filha, dói, é horrível. Você saber que tem ali um filho que enquanto estavam bem, estava todo mundo em paz, estava curtindo e separou, esquece que tem filho. E pode recorrer, Sheila? Ela está dizendo que ele tem 13 anos. Muito, já deveria estar buscando o judiciário. É um saco, demora. Mas se você tem todos os elementos, tem o endereço onde o pai mora, se você tem tudo, até dos avós, coloque, gente, não perca tempo. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que nós temos no judiciário hoje em dia. Se você conhece a Defensoria Pública do nosso estado, os juízes de família, poxa, esse povo trabalha igual uns loucos. E eu digo que 70% das varas de família estão resolvendo esse tipo de problema. Você vai ser mais uma que vai buscar e vai lutar para defender os seus filhos. Tem que ser leoa nesse caso. Minha gente, infelizmente nós não temos mais tempo para responder as dúvidas, mas eu te faço um convite. Vai lá no Instagram, @Sheila_Sodré, que é a rede social de Sheila. Hoje ela vai lançar, né, esse material aqui dessa entrevista. E, Sheila, que tal uma caixinha de pergunta ou uma live em breve com um colega seu especialista também para ajudar a turma de casa, hein? No seu Instagram. Não, vamos ter que fazer, colocar uma psicóloga, alguém para ajudar, para vocês entenderem que não é fácil para a mulher, mas o resultado para os nossos filhos e para o nosso núcleo familiar, agregar isso é a melhor coisa do mundo. Então vai lá e quarta-feira a Sheila tá de volta, a gente vai falar sobre direito do trabalho, ela traz Zírio Nóbrega novamente, vai ser um programa bem legal. Obrigada, viu, Sheila? Até breve. Até quarta. Atenção, torcedor brasileiro.